crimes e sensacionais aventuras na selva amazônica. Um homem que não se sabe se é brasileiro, alemão ou índio peruano desafia a polícia internacional. É acusado de muitos assassinatos, no Brasil e no exterior, e tem um nome muito estranho: Tatum Canara. Ele diz que tem a chave do mistério de uma cidade perdida na floresta, cheia de tesouros. Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck, da Loja da Montanha e da Sou Autor. E você sabe, né galera, aqui você sempre tem histórias de aventura muito legal. E esse aqui é mais um Histórias de Amazônia. Amazônia, falei certo? Isso mesmo galera, vou dar uma variada no nosso tema aqui. E eu vou falar sobre uma história cabulosa que aconteceu na Bacia Amazônica e que tem tudo a ver com aquilo que a gente conta aqui, porque é uma história que tem um fundo místico, que envolve os incas e tudo mais. E sabe o que é mais louco? É que o protagonista, ele é um cara bem diferenciado, que eu não vou contar muito mais sobre ele, senão eu vou acabar estragando aqui a surpresa do final. Pessoal, eu vou falar para vocês sobre a história de Akakor, os mistérios de Akakor e as várias coisas que se descobriu sobre essa cidade perdida na Amazônia. Bom, gente, você já deve ter ouvido falar recentemente de uma história que foi desmentida da existência de uma cidade perdida no meio da Amazônia que chamaram de Ratanabá. Essa história de Ratanabá, que é, de certa maneira, uma pseudociência, tá certo? Porque o cara que formulou essa ideia falou que Ratanabá tinha 500 milhões de anos. Porra, 500 milhões de anos é antes do Cambriano, tá ligado? Não existia nem vida na Terra, tá? Estava sendo formada a Pangeia, né? Então, impossível existir Ratanabá ali no Proterozoico superior, tá certo? E aí o seguinte, essa história de Ratanabá é uma história assim que vem se repetindo ao longo do tempo, de uma fantasia que se criou a partir de 1530 da existência de Eldorado. O mito do Eldorado surgiu quando os espanhóis conquistaram a cidade de Cusco, e aí então repercutiu sobre os conquistadores a existência de uma cidade incaica, onde os próprios ameríndios haviam escondido tesouros. E essa cidade ela era abandonada no meio da floresta amazônica e lá teria muitos tesouros. E desde 1530 que essa história ela está no imaginário popular. Quando o Hiram Burger descobriu Machu Picchu na década de 1910, a história de Eldorado ela veio à tona novamente, né? Muitos, inclusive, acreditam que Machu Picchu tenha sido esse Eldorado, né? Que é uma cidade grandiosa, cheia de monumentos, que fica na região das Yungas, na região da vertente amazônica dos Andes. E essa cidade foi abandonada lá em 1530, quando teve a conquista dos espanhóis, tá certo? E ela só foi achada na década de 1910. Houve outras descobertas desse tipo pela Cordilheira dos Andes e outros locais. A própria cidade de El Chincal, que fica em Catamarca, na Argentina, é outro caso também. Uma cidade que foi só descoberta também na década de 1910 e que é uma cidade incaica, só que bem menos famosa que Machu Picchu. E Machu Picchu é mais famoso porque tem esse imaginário da floresta que engoliu uma cidade. Então, é uma cidade com monumentos, com pirâmides, né? Uma cidade com ruas calçadas, com muitos edifícios, né? Edifícios feitos de pedra e que estaria ali cheia de árvores, cheias de mata, né? Tinha assim, sido retomada a um estágio selvagem, né? E essa lenda de Eldorado sempre, mas sempre chamou a atenção de muitos aventureiros, exploradores, dos quais alguns até desapareceram pelo meio da bacia amazônica. A história que eu vou contar é mais ou menos o seguinte, né? Na década de 70, tinha um piloto da Swissair, um piloto suíço, que estava em Manaus
e de repente aparece um mendigo pedindo um prato de comida para ele, falando em alemão. É claro que esse piloto ele ficou surpreso, né? Como é que esse cara fala alemão aqui no meio da bacia amazônica? E ele chamou o mendigo para sentar e os dois começaram a conversar. E esse mendigo começou a contar a sua origem, né? Sua curiosa origem, tá certo? Um cara no meio da bacia amazônica falando alemão, dizendo que ele era filho de um cacique tribal que vem de uma tribo perdida na Amazônia, que era descendente de uma antiga civilização, com uma freira alemã, por isso que ele falava alemão, e que ele conhecia os mistérios da floresta, e que inclusive conhecia uma cidade perdida no meio da Amazônia, no Alto Rio Negro, que essa cidade seria então a tal da Akakor, né? Esse Eldorado, né, mítico perdido na mata. Evidentemente que toda essa conversa acabou surpreendendo esse suíço, né? Quem conta essa história não sou eu, tá certo? Quem conta essa história é o Aurélio de Abreu, um arqueólogo e antropólogo, num programa da TV Gazeta da década de 80. Então tá aí o programa na íntegra, para você conhecer um pouco dessa história que ele conta, tá certo? O que se sabe é o seguinte: um piloto da Swissair, Schmidt, estava em Manaus. Aí chega perto dele um índio, maltrapilho, sujo. Chega perto dele e pede um prato de comida em alemão. Ele se espantou, o índio falando alemão. Aí disse: bom, eu pago a comida, mas você me conta a história. Claro. O índio disse: bem, eu não sou bem índio, eu sou mestiço. Meu pai era alemão de um grupo nazista que veio para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, preparando a invasão do Brasil em 39. 2.000 nazistas vieram para a Amazônia. E eles atingiram a minha tribo, que vive nas ruínas de uma antiga cidade de pedra no Alto Amazonas, ali na confluência do Rio Negro, perto do Rio Jamundá, ou seja, uma região mesmo de floresta bruta, tropical. E evidentemente que essa história chamou a atenção, tá certo? Desse piloto, e com a influência que ele tinha, ele acabou chegando, olha só, no Erich von Däniken, que é autor daquele livro Eram os Deuses Astronautas, né? É um livro, galera, que você já deve ter ouvido falar. É um livro que, de certa maneira, a gente pode falar que ele é uma pseudociência, porque ele não é baseado em fatos comprovados, em teses sérias, tá certo? Mas simplesmente em observações, que ele, por exemplo, olhava ali algumas figuras no Egito Antigo, então tinha alguns hieroglifos com uns homenzinhos desenhados que tinha uma cabeça grande. Ele fala que esses caras poderiam ser alienígenas, não é? Nos Andes também, as civilizações incaicas e pré-incaica tinha também algumas figuras semelhantes, e que existia uma conexão, e essa conexão eram os alienígenas, que fez com que tanto nos Andes quanto no Egito se construíssem pirâmides. Enfim, é cheio de elucubrações, é cheio de fantasia, mas exatamente por isso, galera, o livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, vendeu pra caramba, e isso fez ressurgir na cabeça da galera todos esses mistérios, essas coisas que a galera gosta bastante de ver, que na verdade isso não é ciência, tá bom, pessoal? Isso é uma pseudociência, mas que vendeu muito o livro. E aí, essa história chamou atenção, porque entrando o Däniken na jogada, tá certo? Chamou a atenção de outros jornalistas, e uma revista alemã acabou trazendo para o Brasil o jornalista Karl Brugger, e no ano de 1978, o Brugger entrevistou esse índio, tá certo? Que falava alemão, e esse índio que falava alemão contou para ele essa história extraordinária que existia no meio da floresta, a cidade de Akakor. Uma cidade com pirâmides, uma cidade que tinha túneis e ruas de ouro, e tinham edifícios com paredes de esmeralda. E aí então o Brugger, excelente jornalista, muito talentoso
nas palavras, escreveu o livro, né, do mito de Akakor. E esse livro, galera, vendeu pra caramba porque tava na moda. Aquela moda do livro era os deuses astronautas. Então, quem leu o livro era o deus astronauta, acabou também lendo o livro do mito de Akakor. Foi um prato cheio. O piloto suíço achou aquilo uma maravilha, pagou a comida para ele, voltou para a Suíça, contou para o Erich von Däniken. O Erich von Däniken, atrás sempre de novidades, montou uma expedição, veio ao Brasil. O governo brasileiro, sempre cioso, sempre cuidadoso, proibiu o Däniken de entrar na floresta com índios. Por causa daquela coisa dos nazistas terem entrado lá? Também pelos nazistas, também pela proteção da arqueologia, também porque, bom, aquelas coisas do Brasil, né? Nunca se sabe. O mistério dos mistérios. Mas o maior mistério é eles, né? Bom, aí o Däniken voltou, reclamou, deu uma entrevista para a revista Stern, e a revista Stern mandou para o Brasil um jornalista que era o seu representante para a América Latina. Falava muito bem espanhol, arranhava o português, um rapaz de grande inteligência, o Karl Brugger. Aqui está a fotografia dele. Este moço foi assassinado no Rio de Janeiro. Foi assassinado no Rio de Janeiro em 1984, em janeiro de 84. Por que ele foi morto? Uma coisa estranha. Segundo o companheiro dele, que é esse que está aqui ao lado, um cidadão chegou perto dele, disse alguma coisa em português que o outro alemão não entendeu. O Karl Brugger concordou, acenou com a cabeça e o cidadão que perguntou puxou o revólver e deu-lhe 3 tiros no coração. Mistério absoluto, prende, não prende, Blitzmil, a embaixada alemã no Rio de Janeiro protestou. Quem era o Karl Brugger? Karl Brugger era nada mais, nada menos o autor de um livro que é proibido no Brasil, A Crônica de Akakor, o qual foi editado em Portugal, na Inglaterra e na Alemanha. Ainda é proibido até hoje? Hein? Ainda é proibido até hoje? Acredito que sim, porque só tem essa edição portuguesa. Gente, estamos com um livro proibido, gente. Bom, o Karl Brugger dizia neste livro que ele entrevistou o índio Tatum Canara, aquele índio que falava alemão. O índio contou para ele a história da tribo, a história da cidade em ruína, a história de 3 pirâmides que existiriam na cidade e, mais ainda, que 2.000 soldados alemães tinham vindo e uma parte deles ficou na Amazônia, vivendo entre os índios. Muitos se casaram, miscigenaram, se viveram por lá. O Karl Brugger, com isso, recolheu as informações, várias horas de gravação e lançou na Alemanha esse livro de Chronik von Akakor, que tem edições em inglês e em Portugal. Em suma, é uma história complicada porque ela atinge a ideia de que haveria uma certa cumplicidade do governo brasileiro de então quanto a essa entrada dos alemães no Brasil. Claro. Lembramos ainda que Getúlio Vargas e o próprio general Eurico Gaspar Dutra eram muito ligados à Alemanha. O Dutra tinha a mais alta condecoração alemã, a Águia de Ouro do Reich. Era afim, né? Bem afim, eles se davam bem, a ideologia estava ali, né? Ali, né? Bem pertinho. E aí então vem essa figura curiosa que falava alemão, esse índio que falava alemão, né? Ao qual o Aurélio de Abreu chamava, né, de um mendigo que estava pedindo comida para o piloto da Swissair. Esse cara se autodenominava Tutankhamara. Então ele dizia que ele era descendente dessa tribo, né? Uma tribo misteriosa que vivia nos confins da Amazônia, na fronteira com o Peru. E essa tribo, no passado, ela teve contato com alienígenas e construiu a cidade de Akakor, que também ajudou na construção de Machu Picchu, né? E que depois, na década de 30, os alemães estiveram no Brasil, tiveram contato com esses índios, daí veio a origem do Tutankhamara, tá certo? E aí aconteceu, evidentemente, com o sucesso desse livro, muitas pessoas vieram ao Brasil, muitos aventureiros, muitas pessoas que acreditavam no misticismo, né, vieram para o Brasil à procura desse Tutankhamara. E esse Tutankhamara acabou se tornando um guia de turismo que embrenhava as pessoas no meio do mato, né? Os caras iam para expedições que ficava lá 15 dias no Alto Rio Negro, explorando os rios, né? Os igarapés que davam origem ali
a esse rio maravilhoso dessa região, que é uma região, né, uma região bem diferenciada lá da Cabeça do Cachorro, para quem não conhece, ali, a região do Amazonas, fica próximo ali do Pico da Neblina e tudo mais, tá certo? Só que o seguinte, né, a partir da década de 80, com o sucesso desse livro, né, que foi lançado em 1976, começou a ter algumas coisas curiosas, assim, misteriosas, né, de pessoas que vieram ao Brasil e que desapareceram. O primeiro a desaparecer foi em 1980, um americano da Califórnia chamado John Reed. Era um cara que gostava de natureza, era um cara todo alternativo, aventureiro. E o John Reed, ele mandou 2 cartas para os familiares dele. E na segunda carta ele dizia que ele estava embarcando numa expedição junto com o Tutankamara, né, para ir descobrir, para ir conhecer a cidade perdida de Acacor. E esse cara desapareceu. Mais tarde, em 1984, foi a vez de um suíço chamado Herbert Bauser. O Herbert também foi para Barcelos, foi para o interior do Amazonas, né? Encontrou-se com o Tutankamara e também desapareceu. E em 87, a terceira pessoa, uma mulher, Christine Hauser, uma alemã que foi naturalizada sueca. Ela era professora de yoga, era uma pessoa mística e tudo mais. Essa pessoa, ela se tornou amiga do Tutankamara, viveu com o Tutankamara, não é? E após uma briga com o Tutankamara, ela desapareceu e nunca mais tiveram notícias da Christine Hauser. Muito bom. O Brugger foi assassinado e os amigos dele, aqueles que tinham tentado ir até a cidade perdida e sempre foram interrompidos, foram morrendo um a um. Roldão Pires Brandão, o mesmo cidadão que me deu esta peça aqui, Lerrel de Silibon, quase todos morreram assim. Esse também que te deu essas peças? Esse que me deu esta peça aqui morreu de uma morte assim meio estranha. Foi fuzilado por um pistoleiro que teria sido contratado por alguém e levou um tiro à noite. Coisas estranhas, né? Aquelas histórias. Gente do céu, você não está se metendo nisso também, né, Aré? Não, eu escrevi 2 reportagens e depois disso, depois de 4 telefonemas, um tanto quanto ameaçadores, assim. Você já recebeu? Já. Na base nós cortamos seu pescoço ou cortamos abaixo do pescoço. Só que o seguinte, galera, aqui eu tenho uma matéria de 1990 do Fantástico, que serviu de fonte para a pesquisa sobre esse vídeo, né? E nessa matéria a gente descobre que o Tutankamara, na verdade, apesar dele ter documento brasileiro e tudo mais, ele era alemão. E que esse cara, ele já estava sendo investigado pela polícia dos Estados Unidos e da Alemanha. E a polícia da Alemanha já tinha um dossiê imenso dele. Descobriu-se que o Tutankamara, ele chegou no Brasil em 1968 de navio e desde então ele acabou se misturando ali com a população ribeirinha da Amazônia e virado, né, um ser exótico, tá certo? E o nome original, o nome verdadeiro do Tutankamara é Hans Richard Günther, olha só o mistério, Hauck. É isso mesmo, galera. O cara tem o meu sobrenome. Ou seja, o cara também é um Hauck, mas eu garanto pra vocês, não é meu parente não, tá certo? E então, o Hans Hauck esteve ali na Amazônia desde então, tá certo? E lá na Alemanha ele é procurado pela justiça. E nesse dossiê que a polícia alemã fez, descobriu-se que lá na Alemanha ele era casado e que ele abandonou a família dele, junto com 3 filhos. Inclusive, na própria matéria do Fantástico, diz que a esposa dele chegou no Brasil e conseguiu se encontrar com ele. E ele, inclusive, se perguntou para essa esposa sobre os filhos. Ou seja, Tutankamara, de verdade, é uma farsa. Ele não é indígena coisa nenhuma, não é filho, né, desse cacique com essa freira alemã. Na verdade, ele é alemão, chegou no Brasil na década de 60, tá certo? Mas, Pedro, e esses desaparecimentos? Pessoal, esses desaparecimentos eles são um mistério.
eles nunca foram conclusos. Então a gente não pode falar que o Tutankhamara matou essas pessoas, mas que ele foi suspeito e inclusive chegou a ser investigado como tendo sido o suspeito pelo desaparecimento dessas pessoas. Isso de fato aconteceu, tá certo? E tem mais uma coisa que também é cabulosa, né? Que foi a morte do próprio Karl Brugger, o cara que escreveu o livro sobre Tutankhamara e sobre o mistério de Akakor. O Karl Brugger, ele foi assassinado em janeiro de 1984, lá na praia, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. É óbvio que tipo, Tutankhamara mora lá no Alto Rio Negro. Rio de Janeiro está muito distante. Mas é evidentemente que muitas pessoas levantaram a suspeita do próprio envolvimento do Tutankhamara na morte do Brugger. Ainda mais porque existem relatos, inclusive isso fala na matéria do Fantástico, de que o Brugger e o Tutankhamara, ou seja, o Hans Günther Hauck, eles estavam brigados porque o Hans não havia dado ao Tutankhamara parte do lucro da venda do livro que se tornou, de certa forma, um best-seller. E aí, então, o Brugger acaba sendo morto, sendo a quarta pessoa, né, a morrer nesse caso misterioso sobre Akakor e sobre o próprio Tutankhamara. É óbvio que existem muitas perguntas, né? Cara, qual que é o poderio, a influência que um alemão, né, que chega no porão do navio cargueiro no Brasil e o cara consegue documento brasileiro e a justiça não investiga ele direito, e aí os estrangeiros acabam não conseguindo provar nada, não é? Enfim, e tem essa história cabulosa. Como que isso foi acontecer? E exatamente essa pergunta que eu deixo para vocês e que vocês podem colocar aqui nos comentários, tá certo? Como que esse cara que chega no Brasil e que vai morar e que de princípio ele era reportado como um mendigo que pediu comida em alemão para um piloto da Swissair, como é que um cara desses vai ter poder suficiente e influência para conseguir um documento brasileiro? Se você é estrangeiro, você sabe a dificuldade que é conseguir documento no Brasil, o que você tem que provar de burocracia e tudo mais. E como é que um cara desse que mora lá nos confins da bacia amazônica poderia ter contratado, poderia ter influência na morte de um jornalista que aconteceu no Rio de Janeiro? Será que tem alguma relação, uma coisa a ver com a outra? Pessoal, sobre esses detalhes a gente não sabe e o próprio Tutankhamara ele se nega em falar. Apesar de que ali no Fantástico, o Tutankhamara ele não nega que ele tenha matado pessoas na vida dele. Mas ele diz que matou há mais de 20 anos atrás, quando ele fez aquela matéria em 1990. Então o cara ele admite que matou gente, hein? Não sou eu que estou falando, foi ele mesmo que disse. Tatunka já tinha sido avisado que a nossa equipe estava atrás dele e tentou fugir da gente de todas as maneiras. Só agora, mais de 2 horas subindo o Rio Negro, é que nós avistamos um barco que pode ser o de Tutankhamara. É aquele barco ali. Pela descrição que nos deram, pode ser o Anita II, que é o barco dele. Um barco com mastro comprido, exatamente como aquele ali. Quando chegamos perto do barco Anita II, Tatunka viu que estava sendo filmado e reagiu com gentileza. Ajudou a amarrar a nossa lancha ao barco e nos convidou para conversar. Apresentou a sogra dele e os 2 turistas alemães. Tutankhamara resolveu se abrir sobre tudo o que dizem dele. Uma decisão rara em sua vida. Você já matou alguém ou não? Esses que me acusando, não. E outros pessoas? Bom, antigamente eu era índio, eu nasci no mato, não. Aos últimos 20 anos eu não matou ninguém. Nos últimos 20 anos você não matou mais ninguém? Até eu estar casado com minha esposa, tudo bem. Mas antes dos 20 anos você já tinha matado quantos? Bom, não se fala deixa porque estava as terras, né, no mato. Eu nasci e me criou numa louca de índio. E nós sempre lutamos contra a civilizado. Mas de lado de Peru. Entendeu? Mas até eu fui na civilização, me costumo como civilizado e parou de brigar, não. Agora, como você fala alemão se você nasceu índio? Minha mãe era uma freira descendente da alemã e meu pai era cacique de índio. Tatunka,
Por que você acha que surgiram essas acusações de você ter desaparecido com as pessoas? Só foi prejudicado, não. É. Porque esses jornal que escrevendo aqui em Manaus, escrevendo eu matava mulher e criança na Europa. E na Europa escrevendo eu matava missionário e não sei o que aquilo. Em todo canto está mentira e nem na promotoria sabe se falava da mesma causa que a polícia da Alemanha. E Karl Kruger foi matado um dia antes que ele foi viajando por Barcelos. E ele chegou aí com você em alguma expedição? Não. Nunca fez expedição com você? Essa expedição que ele escreveu no livro era mentira. Não foi, escutou as suas histórias e escreveu sobre o defeito e inventou muito mais. Não chegou aí lá, então? Não chegou, nunca foi para lá. Então, pessoal, a única coisa que eu tenho certeza desse caso é o seguinte: a Cacor não existe. É mais uma história fantasiosa que advém ali de Eldorado e que passa ano e vem ano, acaba retomando essa história de uma cidade perdida na Amazônia que foi palco de uma grande civilização, que ela tem muitas riquezas escondidas, como é o caso ali de Ratanabá, tá certo? Então, de novo, galera, ressuscitam a mesma história, só mudam o nome. E também só muda, né, o protagonista de que conta essa história. Bom, o protagonista nesse caso, né, esse Hawk, tá certo? Acaba sendo um grande um falador aí de lorotas, tá certo? E com acusações sinistras na costa do cara, né? Outros não chegam a tanto, né? É simplesmente só lorota de fato. Então, galera, tá aí para todo mundo ficar questionando, né? Que fim teve essas pessoas, né? Será que o Hans Günther Hauck, né? Esse cara que carrega o meu sobrenome, será que ele teve influência? Será que ele teve envolvimento no desaparecimento, na morte dessas pessoas ou não? Que mistérios, né? Como resolver todos esses mistérios que tem ali envolvido nessa história maluca, né, de Akakor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no seu canal. E se você gosta das histórias que eu conto aqui no Alta Montanha, lembre-se, eu não estou pedindo para você Pix, dinheiro, nem nada. É simplesmente, pessoal, consuma os produtos da loja Alta Montanha, venha para Curitiba conhecer o pub do Alta Montanha e, é claro, se você gosta de viagens, de aventura, curso de escalada, curso de montanhismo, trekking, acessão em alta montanha, não deixe de conhecer a Soul Outdoor, que eu sou o guia lá junto com a Maria Tereza Ubras, e vou ter o prazer de estar contando essas histórias e fazendo você também ter suas próprias histórias de montanha escalando com a gente. Galera, um grande abraço e até a próxima.